Bom, interface é dispositivo por onde se troca informações entre sistemas, seja físico ou não. Logo, sem interface, o celular se transformaria em um objeto inútil, não podendo se comunicar nem com o usuário nem com a rede de comunicações. Nosso foco vai ser na interface entre o usuário e o celular. Antes da pessoa usar o aparelho para se comunicar com outra pessoa, ela precisa usar a interface para se comunicar com o aparelho. Na interface do primeiro celular, o usuário aperta botões para o celular saber o que ele quer, e este usa a antena para contatar a rede, efetuando uma ligação. A partir daí, o celular se transforma na interface entre o usuário e a rede, transmitindo a voz pelo bocal e traduzindo uma transmissão pelo fone. Depois, surge o celular com tela. Agora o celular também pode dar informações ao usuário, mostrando o que acontece ao apertar os botões, e outras coisas como horário e mensagem de texto. A partir daí, vários modelos surgem mudando a disposição dos mesmos elementos e trazendo pequenas modificações. Exemplos. Tenta-se arranjar os botões de forma mais anatômica. Some, enfim, a antena externa, deixando a interface do celular com a rede invisível para o usuário. E a tela, praticamente a deusa da comunicação do celular com o usuário, ganhou tamanho e espaço próprio com a vinda do Flip. E aí, basicamente, começam a ser inventadas milhões de coisas para o celular fazer. E, óbvio, tem que ser inventada junto com uma interface, para cada adição de funcionalidade. Muitas delas são novas coisas para ver na tela que podem ser alteradas com os botões, interfaces constituídas de programas layouts em imagens, mas outras coisas precisam de mudanças físicas. É aí que entram elementos como a câmera, que é usada para captar a imagem do que o usuário deseja, e dependendo do celular, informações de realidade aumentada. E o Bluetooth, nova tecnologia interna ao celular que possibilita a troca de arquivos com outros aparelhos que também tenham Bluetooth. Assim como o acelerômetro ou sensor de movimento, igualmente invisível externamente, que é como o aparelho entende o movimento que fazemos nele. Aparecem também dispositivos de plugin, como fone de ouvido com microfone, que assume o papel de interface entre usuário e rede e traduz informação sonora vinda do aparelho como a música. Então, acontece uma real substituição na interface dos celulares. Os botões são jogados fora, substituídos pela touchscreen, que é uma tela sensível pela qual o aparelho entende quando, onde e como tocamos nela. Em vez de apertar um botão que representa algo na tela, você simplesmente toca o que for direto na mesma. Agora, tanto a pessoa quanto o celular usam a tela como veículos de informação. Para os interessados no futuro, esperem que o boato do desenvolvimento de um celular de duas telas, que simula 3D, seja verdadeiro. Ditas as principais interfaces até o presente, resta começar a imaginar as próximas. A telefonia celular, além de facilitar a comunicação e encurtar as distâncias, já que em questões de segundos conseguimos entrar em contato com alguém sem precisar da presença física dele, torna o fato de ligar para alguém algo muito mais espontâneo. Isto se dá simplesmente pela mudança de, ao invés de ligar para a casa de um amigo e ter a possibilidade de não conseguir falar com ele, você liga para o celular dele e provavelmente conseguirá falar com ele. É uma coisa muito mais direta, pessoal, você liga para a pessoa e não para o local. E com o costume crescente de utilizar o celular para falar sobre tudo e com todos, acabamos com a necessidade de falar cara a cara com a pessoa, criando uma impessoalidade. No entanto, mesmo assim, ele viabiliza uma certa intimidade através do telefone. Enquanto antes era preferível falar sobre alguns assuntos em particulares, agora não há seleção de assunto, sendo tudo dito através do telefone. Com o costume de usar o celular para tudo, as interações humanas diretas vão pouco a pouco diminuindo, chegando ao ponto em que, quando estamos perdidos, preferimos ligar para alguém conhecido ou fazer o uso do nosso GPS do que pedir informações a alguém na rua. Acabamos nos deparando com a pergunta até que ponto o celular ele aproxima ou afasta as pessoas. Hey, iPhone, you made it. Any trouble finding the place? Trouble finding this place? You kidding me? You ever heard of a little something called Google Maps, bitch? Blup. You could have had this little O mercado de telecomunicações atenta à mudança comportamental que o celular promoveu na sociedade e, apoiado nos avanços tecnológicos, instituiu uma nova cultura de consumo.
no qual a segmentação de mercado tem papel fundamental. A segmentação de mercado é basicamente a divisão do mercado em grupos de consumidores que possuem interesses, necessidades, características e comportamentos em comum. Desta forma, é possível realizar um marketing distinto, visando oferecer design, qualidade, serviços e preços específicos a cada grupo. Como exemplos dessa estratégia mercadológica, podemos citar os celulares voltados para o público feminino. Os aparelhos para esse público-alvo possuem design de linhas suaves, cores não convencionais e dimensões menores. Aparelhos como o Samsung F480 Le Fleur e o Sony Ericsson W395 Walkman Hello Kitty são exemplos do sucesso dessa estratégia. Existem também lançamentos recentes para idosos. A ZTE desenvolveu, por exemplo, o S312. Suas teclas são grandes e iluminadas. Possui uma lanterna de LED e um botão de emergência que permite armazenar 4 números. Botões esses que, ao ser riscados, entram em modo viva voz. Detalhes que prometem facilitar o uso para essa categoria. Um lançamento muito aguardado no Brasil pela comunidade geek é o Xperia X10 da Sony Ericsson, equipado com processador Qualcomm de 1 GHz, sistema operacional Android e 1 GB de memória interna. Aparelho reúne características essenciais em um celular direcionado aos aficionados por tecnologia. As novas aplicações Timescape e Midscape garantem convergência de mensagens de texto, voz, ligações, sites de relacionamentos, vídeos e música ao toque do Infinite Button, que cruza na tela do aparelho as últimas informações referentes ao conteúdo da aplicação. O nicho de bens de consumo de luxo não ficam para trás. Celulares se tornam joias e obras de arte exclusivas, naturalmente a um preço condizente. Lançado pela Motorola, o Aura é produzido em aço inoxidável e display de cristal de safira de 62 quilates. A versão Aura Diamond é revestida em ouro 18 quilates e possui 34 diamantes. A Verso lançou uma linha de aparelhos limitados chamada Kisu, inspirada na cultura japonesa. Os celulares são pintados com uma técnica chamada makie, muito utilizada em armaduras e elmos de shoguns e samurais, assinada pelo artista Kamuzu Murose. Seus 4 aparelhos que representam as estações climáticas. Assim, o celular se estabelece como objeto de desejo, conectando a moda, tal como um carro ou uma roupa. Seu design, interface e multifuncionalidade tornam-se tendências na idealização de novos aparelhos e padrão na elaboração de tecnologias futuras. Futuro da tecnologia. A tendência natural é que todas as tecnologias reduzam de tamanho cabendo na palma da mão. Teclados serão substituídos por telas touchscreen. Prometem usar baterias de álcool e Coca-Cola e reconhecer vozes. A bateria de álcool é um conceito de celular que utiliza álcool como forma de energia, um combustível amplamente encontrado e menos poluente que as baterias que usamos atualmente. Já na bateria de Coca-Cola, o aparelho recebe energia vinda do açúcar da bebida. Segundo sua idealizadora, a biobateria é ecológica, gera energia a partir dos carboidratos e utiliza as enzimas como catalisadoras. Tecnologia 3D no celular. A diferença entre o mundo real e a realidade virtual deve ser tênue no futuro, principalmente a expansão da tecnologia 3D. Essa é a premissa para o desenvolvimento tecnológico. Este conceito não perde tempo, pois além de ser um celular, pode ser usado como óculos 3D. Holograma. Personalização deve ser um dos pontos mais disputados pelas fabricantes de celulares daqui a alguns anos. O aparelho proporciona cores diferenciadas para cada modo de operação do aparelho, como ativo e stand-by. Além de integrar dispositivos para mídias em 3D, funcionaria como um holograma. Celular anexado ao dente. Neste conceito, o microfone do celular ficaria anexado ao dente do usuário, deixando suas mãos livres para outras atividades. Celulares funcionando como cartão de crédito. No embalo das tecnologias que agridem menos o meio ambiente, o que deve ser uma forte tendência para um futuro próximo, o conceito Regenerate deve ser uma das referências nesse gênero. Outro destaque do aparelho fica com a possibilidade dele ser utilizado como cartão de crédito. Celular expandível, conceito com economia de espaço. O modelo proposto conta
com uma tela retrátil para visualização de vídeos, o que possibilita que o aparelho tenha menor largura. Celular de orelha. Nada mais prático que manter suas mãos desocupadas enquanto conversa no celular. Seu design possibilita que a abertura central do aparelho seja encaixada na orelha do usuário. Celular recarregado no pescoço. O aparelho pode ser recarregado no pescoço livrando seus bolsos e possibilita a conversação sem usar as mãos, basta estar com um fone complementar.